Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, agora eu vou até repetir um comentário que eu fiz com vocês na aula passada, mas é importante para vocês poderem se localizar no tempo, ok? Então vocês observaram que eu estou fazendo, na verdade, um estudo de arqueologia e cronologia ao mesmo tempo. Então peguei a cronologia bíblica partindo de Adão, considerando que ele foi criado próximo de 4.000 anos antes de Cristo, e venho fazendo uma contagem pela Bíblia, tá bom? Para nós nos aproximarmos da cronologia da arqueologia. Então lembre-se que eu disse para vocês, a cronologia da arqueologia, quando que ela nasce? Ela nasce com os sumérios, lá em 3.300 a.C., ok? Ela nasce com os sumérios. Então, eu mostrei para vocês que essa data já era aproximada com a data bíblica, porque, segundo a Bíblia, Adão foi criado próximo de 4.000 anos antes de Cristo. Também falei para vocês que, segundo a cronologia bíblica, o dilúvio ocorreu próximo de 2.300 antes de Cristo. E segundo a cronologia da arqueologia também, perto de 2.300 a.C., houve uma catástrofe que destruiu as duas grandes civilizações que haviam na época. Os sumérios, habitando na Mesopotâmia, e os habitantes da terra de Quemete, habitando no Nilo. E são duas civilizações, e é interessante que a Bíblia diz que antes do dilúvio, o mundo estava dividido em duas civilizações, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E a Bíblia diz que essas civilizações acabaram se encontrando. Os descendentes de Sete viram que as descendentes de Caim, as mulheres descendentes de Caim, eram formosas e acabaram por se unir a elas, acabaram por se casar. Então, observe que é interessante, perto de 2.300 a.C., quando a Bíblia diz que ocorria o dilúvio. Eles dizem que foi uma mega seca, mas tudo indica que foi o dilúvio. Bom, então, 2.300 a.C., nós saltamos então 500 anos à frente e chegamos em José. O primeiro tópico aí nessa cronologia de José até o Êxodo, o primeiro tópico diz José, governador do Egito. Seguindo a datação bíblica, quando que isso teria ocorrido? Próximo de 1802 a.C. É significativo porque aqui José vai se tornar governador e os arqueólogos, eles identificam nesse período entre 1800 e 1500, 1550, 1530, datas aproximadas. Eu vou botar 1550 para ficar mais fácil. Ou seja, de 1800 até 1550, a história, a arqueologia diz que um povo governou o Egito, um povo estrangeiro. E antigamente eles pensavam que eles teriam invadido o Egito. Mas agora é sabido que eles não invadiram. Na verdade, foi um governo que os egípcios aceitaram. Foi um governo pacífico. Ou seja, exatamente como a Bíblia conta. Também mostrei para vocês que, segundo a história, entre os Ixos, haviam muitos homens chamados Jacó. Era um nome muito comum entre os Ixos. E os Ixos, quando eles saíram do Egito, eles foram habitar em Jerusalém e lá construíram um templo. Ou seja, eu não tenho dúvida em afirmar que os Ixos são os israelitas. Pois bem, então José tornou-se governador do Egito próximo de 1802 a.C. Aí tem duas datas aí de história, 1797, é o faraó Amenemhat IV. Ou seja, nessa data provavelmente o faraó que entregou o poder a José, ele teria morrido, né? Amenemés III, não foi esse o nome dele?
Amenemés III. Ok? Então ele deve ter morrido nessa data, porque Amenemés III governou o Egito de 1842 a 1797, tá bom? Então, ou seja, morreu Amenemés e esse homem Amenemhat assumiu o governo do Egito. Bom, por que é interessante nós guardarmos isso? Porque esse é o momento que o filho, provavelmente o filho de Amenemés, assume o poder e José continua governando, porque ele certamente o filho confiava em José, assim como o pai confiava, e eles viam como José era um homem justo, um homem correto, e o governo de José era muito bom para o Egito. Eu falei para vocês que, segundo a história, os Hicsos, eles levaram benefícios para o Egito, desenvolveram questões sociais, até armas eles desenvolveram. Então a história diz que os Hicsos foram bons para o Egito. Certamente está explicando José, esse homem abençoado por Deus. Pois bem, então Amenemés III morreu em 1797 e Amenemhat IV, né, ele morre, ele então começa a governar nesse ano, 1797, ok? Pois bem, prosseguindo então na cronologia, eu coloquei também Hammurabi, que foi um governador na área da Mesopotâmia, um governador da Babilônia, né? Nesse período a cidade de Babel, ela já havia se desenvolvido. A cidade de Babel, nós não temos certeza se ela foi construída antes ou depois do dilúvio. A Bíblia só diz que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Essa cidade podia existir e ele dominou, tá bom? A cidade que diz que ele fundou foi a cidade de Nínive. Essa começou depois do dilúvio, com certeza, ok? Bom, prosseguindo na cronologia, em 1772 a.C., morreu Isaac. E José já é governador do Egito. Em 1762, Jacó desceu ao Egito por causa da fome e foi encontrar José. Em 1745, morreu Jacó. E José morreu em 1722. Então, observe, José governou o Egito de 1802 a 1722. Depois disso, nós não sabemos mais o que aconteceu, porque a Bíblia só vai dizer que levantou-se um faraó que não conhecia José. Mas quanto tempo passou desde a morte de José até esse faraó? Bom, se nós colocarmos esse faraó ali próximo de 1530, que é a data colocada para o fim do domínio Hicso, ok? Então são quase 200 anos, 1722 a 1530. Bom, é provável que Manassés e Efraim, os filhos de José, que eles tenham continuado governando o Egito, ok? Nós não sabemos se eles permaneceram fiéis, né, e justos como José. Tomara que sim, é pura especulação, não tem como saber, né? O fato é que em 1638, olha aí nessa cronologia que eu coloquei para vocês, em 1638, a história egípcia já confirma que o Egito estava dominado, né? Nesse período o Egito estava já dominado, em 1638, seguindo a nossa cronologia. Talvez aqui hipótese, né? Talvez os descendentes de José não tenham sido tão justos quanto José e tenha surgido realmente uma ambição de dizer, olha, vamos construir fortaleza e vamos tomar conta disso tudo aqui. E talvez eles tenham até esquecido que José havia dito, olha, quando vocês saírem do Egito,
leve os meus ossos com vocês. Talvez eles tenham planejado mesmo dominar o Egito e ficar naquela terra. E talvez até dominar Canaã também, porque a história diz que os Ixos, ou seja, os israelitas, Ixos, eles construíram fortalezas na região de Canaã. E a guerra para dominar os Ixos israelitas atingiu também aquela fortaleza. Então, em 1638, ok, quase 100 anos depois da morte de José, que ocorreu em 1722, já é verificado um domínio dos Ixos sobre os israelitas. E aí, talvez possa estar ocorrendo alguma injustiça dos israelitas contra os egípcios. Bom, a próxima data de destaque que eu coloquei para vocês foi 1542. É o nascimento de Hatshepsut. Tá bom? 1542, o nascimento de Hatshepsut. Em 1530, segundo a história egípcia, bom, essas datas que eu estou colocando para vocês, 1638, 1542, 1530, são as datas da cronologia. Se vocês olharem nesse gráfico, eu botei até uma cor um pouco diferente. As datas bíblicas estão com um fundo, com um cinza mais forte, mais escuro. E as datas da arqueologia estão com um cinza mais claro. Por isso, o domínio dos Ixos, nascimento de Hatshepsut, fim do domínio Ixo, estão com um cinza mais claro. Então, quando terminou o governo dos Ixos, ok, em 1530, Hatshepsut teria 12 anos de idade. Okay? Então, o pai dela foi aquele homem que conseguiu livrar o Egito do domínio dos Ixos, né? Ok? Bom, a próxima data que eu coloquei para vocês foi o nascimento de Moisés. Segundo a cronologia bíblica, ele nasceu em 1526. Note que eu coloquei novamente agora um cinza escuro, tá ok? Por que ele nasceu em 1526? Porque 1 Reis 6:1 diz que o templo de Salomão foi construído 400... Vou ler aqui esse texto com vocês. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. E sucedeu que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito. Ou seja, como a data do templo de Salomão é uma data mais conhecida, tá bom? Então, nós chegamos ao Êxodo, voltando esses 480 anos, nós voltamos ao Êxodo e colocamos, então, o Êxodo em 1446 a.C. Bom, se o Êxodo ocorreu próximo de 1446 e nós voltarmos 80 anos na história, nós encontramos o nascimento de Moisés. 1446 menos 80 significa que Moisés nasceu em 1526. Olha que interessante. Se batendo essa cronologia bíblica com a cronologia da arqueologia, significa que Moisés nasceu 4 anos depois que os Ixos foram dominados, ou seja, que os israelitas foram escravizados. Os israelitas foram escravizados e o faraó decidiu matar esses meninos, okay, que nasciam, para enfraquecer, diminuir a quantidade de Ixos. Então, essa cronologia é interessantíssima porque ela coloca Moisés ali nascendo em 1526, 4 anos depois do fim do domínio Ixo. E que Hatshepsut tinha 16 anos de idade. Ela nasceu lá em 1542, então ela tinha 16 anos de idade. Olha que interessante. São datas aproximadas, mas nós descobrimos a idade da filha do faraó quando ela foi ao rio se banhar
e encontrou aquele cesto e uma criança chorando, em 1526 a.C., pela cronologia bíblica, é o acontecido. E pela cronologia da arqueologia, nessa data ela tinha 16 anos de idade. Bom, prosseguindo, Moisés nasceu em 1526, então nós saltamos 40 anos para frente. Em 1426, Moisés matou o soldado egípcio e fugiu para Midian. Ok? 1426. Bom, passam 4 anos mais e o que acontece? Hatshepsut morre. Ok? Hatshepsut morre. Passaram-se mais 4 anos e Hatshepsut morreu em 1482. Bom, quem se torna faraó nesse momento? Tutmés III. Então, irmãos, esse achado é importantíssimo, porque nós encontramos nas famílias do Egito, em especial na família do faraó, um conflito, tá bom? Uma mulher governando, uma mulher que era filha do faraó e ela não conseguia ter filho, então faz sentido essa mulher querer adotar um filho, que seja Moisés. Então é uma história que se encaixa perfeitamente com a Bíblia. Se encaixa perfeitamente com a Bíblia. E sempre lembrando, aqueles que colocam o Êxodo lá em 1250, é um erro grave, porque eles não observam o anacronismo textual. Eles colocam em 1250 porque aparece o nome Ramsés, a referência a Ramsés II, o faraó Ramsés II, que governou mais ou menos naquele período. Só que isso é um anacronismo textual, não significa que a Bíblia está dizendo que eles realmente saíram de lá nos dias de Ramsés, porque o mesmo nome de Ramsés aparece lá nos dias de José. Ok? Nós lemos esse versículo antes com vocês e vou ler de novo. Lá em Gênesis 47, versículo 11, diz o seguinte: José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés. A Bíblia não está dizendo que Ramsés existia naquele momento. Ok? Essa história aqui de José está acontecendo lá em 1750, 1770. Ok? Então, a Bíblia não está dizendo que o faraó existia lá, o faraó Ramsés existia nesse momento. Não, ele está identificando a cidade, a terra, que nos dias da escrita ou do copista, aquela terra, aquela cidade se chamava Ramsés. E eu sempre digo, o provável copista ou o homem que organizou o Pentateuco, que Moisés deve ter escrito uma série de pergaminhos, ok? E guardado aqueles pergaminhos. E teve algum homem que organizou para colocar aqueles pergaminhos num livro. Tudo indica que esse homem foi Samuel, pela sua posição de juiz, por um homem que era um educador, né? Ele que organizou as casas de profetas. Então nós estamos vendo aqui que a Bíblia se encaixa perfeitamente com a arqueologia, e aqueles que querem dizer que a arqueologia e a Bíblia, na verdade, eles vivem em contradição, eles estão forçando a barra, estão com um argumento ultrapassado. Agora, infelizmente, esse argumento ele foi criado pelas igrejas reformadas, né? Esse argumento maldito que vem do chamado liberalismo teológico, e ele, infelizmente, atingiu hoje os judeus, grandes educadores do meio judaico, grandes rabinos. Eles seguem essa corrente, dizendo que, na verdade, o êxodo teria que ocorrer nos dias de Ramsés, e como a arqueologia não encontra nada, eles dizem que o êxodo não aconteceu, que aquilo ali é tudo uma obra de ficção. Será que eles não percebem que isso mata a religião deles? Isso mata até o direito deles à terra. Porque o direito deles à terra, que a Bíblia defende, vem de Abraão. Então, se o êxodo não aconteceu, se aquilo ali é uma ficção, então Abraão, Isaac e Jacó também não existiram. Seria uma ficção, José seria uma ficção.
Eles acreditam que todo esse período histórico isso é tudo ficção. Ou seja, infelizmente, eles têm esse pensamento hoje, né? Ok? Pois bem, então Tutmés III se tornou faraó do Egito em 1482. Agora, olha que interessante. Tutmés III queria matar Moisés, né? Certamente. Por quê? O trono dele havia sido usurpado e certamente ele sabia que Moisés estava sendo preparado por Hatshepsut para substituí-la no trono. Até que ele teria recusado, Moisés recusou e ainda acabou por matar um soldado egípcio e fugiu para Midian. Então, a história diz que Tutmés III destruiu todas as edificações de Hatshepsut, então certamente ele queria matar Moisés. Ele morre em 1450. E olha que interessante agora. Desde que Moisés fugiu, ele tinha 40 anos. O êxodo, segundo essa cronologia, ocorre quando? Em 1446. Ou seja, faz sentido acreditar que ali em 1451, em 1449, 1448, são datas decrescentes, né? Então, Tutmés morreu em 1482, 1450. Então, 1449, 1448, Deus falou com Moisés, olha, aqueles que buscavam a sua alma morreram, ou seja, Tutmés morreu. E ele dá ordem, então, Deus dá ordem, então, para Moisés voltar para o Egito para livrar o povo. Ou seja, espetacular. Pegando a cronologia bíblica, nós chegamos ao momento do Êxodo com uma data totalmente aceitável. Né? Moisés pode estar tirando Israel do Egito nessa data de 1446. Bom, essa é a cronologia bíblica comparada com a cronologia egípcia, com a cronologia histórica dos faraós. Ela ficou bem encaixada.